Olá a todos! Hoje, com o Baião Cultural de 2, nós vamos viajar para a Ásia. Isso mesmo, e vamos conhecer um pouquinho desse fenômeno que tomou conta do mundo, K-pop. Pois é, gente, o Baião Cultural, nós vamos conhecer, caso ainda você não conheça, esse fenômeno K-pop. Você já ouviu falar? Pois é, o nome é uma abreviação para Korean Pop e o estilo reflete as bandas, cantores e grupos que estão fazendo sucesso no mundo todo. As características são a mistura de vários estilos musicais, o uso de frases em inglês, roupas coloridas e coreografias ousadas. Mas antes, por favor, gente, já vai deixando seu like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E aí, vamos lá? Pois é, gente, K-pop é um estilo de música que nasceu no pop, da Coreia do Sul. Assim, é fácil detectarmos traços comuns, inclusive ao pop ocidental, como músicas chicletes, com uma forte batida, mas com outros elementos que vieram da interpretação sul-coreana desse gênero musical. Superproduções, clipes que parecem curta-metragens e coreografias de cair o queixo. Isso mesmo. Hoje é inevitável ouvirmos falar do K-pop, mas se engana quem pensa que esse fenômeno surgiu faz pouco tempo. O estilo musical já bombava no leste da Ásia, em países como Japão, China e Tailândia, desde a década de 90, tendo o início dos seus grupos mais icônicos surgidos nos anos 2000. Aqui no Ocidente, torna-se difícil não associarmos seus grupos aos antigos modelos de boy bands e girl bands, mas às suas peculiaridades no formato do K-pop feminino e masculino, vista principalmente na rotina dos idols. Os grupos de K-pop. É impossível falarmos sobre o K-pop sem comentarmos sobre os seus famosos grupos. O estilo musical é marcado por conjuntos que geralmente variam de 4, chegando ao número que superam 13 integrantes. Isso mesmo, são bastante numerosos. O interessante aqui é que, diferentemente dos grupos de boy bands e girl bands ocidentais, temos exemplos de referências na área do K-pop que continuam juntos há mais de 10 anos, isso mesmo, uma década. Alguns exemplos de grupos que surgiram nos primórdios do K-pop e são populares até hoje são Big Bang, Super Junior, entre outros. Estes grupos, gente, tiveram uma importância enorme na popularização do K-pop na Coreia, na Ásia e agora no mundo todo. Vale a pena dar uma olhada, suas músicas não perdem nada para as atuais. A indústria do K-pop na Coreia do Sul é gigantesca, por isso existem dezenas e dezenas, se não centenas, de grupos atualmente. Mas é claro que existem alguns nomes mais populares que são líderes nas paradas coreanas e do mundo também. São esses: BTS. Bem, acredito que você já tem ouvido falar e você que é mãe ou pai de adolescente já viu elas também falarem. É quase que impossível falar sobre a febre do K-pop sem mencionar BTS. Afinal, suas músicas estão não só no topo das paradas coreanas, mas atingindo resultados impressionantes em plataformas de músicas referências no Ocidente, como a Billboard, ao atingir a Billboard 200 e o Top Social Artistic. E como se não fosse suficiente, a banda tem seus MVs, que são seus clipes, no YouTube, atingindo números assombrosos de até 900 milhões de visualizações. Isso mesmo. Mas afinal, quem são esses artistas que se destacaram tanto numa indústria tão concorrida? Pois é, o BTS, também conhecido como Bangtan Boys, não sei, gente, me desculpem a pronúncia, é um grupo masculino de K-pop
composto de 7 integrantes, formado em 2013. A boy band sul-coreana foi arranjada e promovida por uma companhia que na época era considerada pequena e, de certa forma, desconhecida, chamada Big Hit Entertainment. Os garotos começaram a treinar e a se apresentarem ainda quando adolescentes, focando numa pegada de hip hop e R&B, com o seu primeiro álbum Too Cool e For School. Mas ao longo de suas carreiras, eles passaram por vários gêneros musicais, sendo que o pop e o EDM, Electronic Dance Music inclusos, sendo o álbum Map of the Soul Persona um bom exemplo. Quer conhecer mais seus integrantes? Seus nomes são Jim Sugar, J-Hope, R.E.M., Jimin, V e Jungkook. Bem, agora vamos para o EXO. Essa é outra boy band sul-coreana amadíssima, não só na Coreia do Sul, mas pelo mundo afora. EXO é um grupo composto de idols sul-coreanos e chineses. Sim, isso acontece com certa frequência, que conta atualmente com 9 integrantes. A banda, promovida pela poderosa SM Entertainment, estreou em 2012 com um forte foco na mistura do pop e hip hop. Agora, uma banda feminina, Blackpink, um exemplo referência de girl band no K-pop. O grupo feminino Blackpink, que conta com 4 integrantes, foi formado por outro grande nome da indústria do K-pop, YG Entertainment. Debutaram em 2016 com o seu álbum Squad One, que conta com as famosas faixas Whistle e Boom Bailar. É o grupo de K-pop feminino com a maior pontuação na Billboard 200, contando com a Kill This Love na posição 24. TXT. E por último, não menos importante, os meninos do grupo TXT. A boy band sul-coreana TXT é um grupo de K-pop extremamente recente na indústria, tendo este debutado em 2019 com um EP, Daydream Chapter Star. Os 5 meninos, que têm de 17 a 20 anos, e são mais bem-sucedidos do que nós. Sim, sei que você pensou isso também, mas são a nova aposta da Big Hit Entertainment. Sim, eles são novos, mas em seu curto período de carreira, eles já ganharam uma série de prêmios muito relevantes da Coreia. O Rock of the Year e o New Artist of the Year álbum. A indústria do K-pop. Afinal, qual é a fórmula mágica atrás deste fenômeno mundial? Bem, não podemos negar que o que a indústria do K-pop esteja fazendo está dando muito certo, não é? Mas nessa indústria existem certas peculiaridades. Temos um punhado de empresas famosas da Coreia do Sul por promover esse tipo de entretenimento. Podemos mencionar como exemplos de destaque atualmente a IG Entertainment, SM Entertainment, Big Hit Entertainment e JYP Entertainment. Mas quais são as peculiaridades por trás desses grupos? A indústria por trás da promoção de grupos do K-pop é conhecida por sua rigidez tanto no recrutamento de jovens promessas quanto no treinamento e gerenciamento desses artistas. As grandes empresas são responsáveis por fazer processos seletivos para escolher, ainda quando adolescentes, na maioria dos casos, jovens para fazerem parte de grupos aos quais elas mesmas serão responsáveis de montar. Depois de escolhidos e agrupados, os idols devem passar por severos treinamentos para adquirir qualidades consideradas importantes aos olhos da indústria, como canto, dança, práticas de instrumentos, aprendizagem de novas línguas,
como se portar em público e muito mais. Mas não é aí que acaba o rigor dessas empresas. Temos conhecimentos de que, antes mesmo de estrearem em palcos como um grupo, os idols precisam passar anos treinando, chegando a períodos que superam 4 anos para lançarem seu primeiro álbum. Sim, certamente existem dezenas de outras empresas, mas nós nos concentramos aqui meramente em citar alguns exemplos, como foi citado anteriormente. Agora, você pode ou deve estar se perguntando como que esse fenômeno concentrado na Coreia do Sul por mais de uma década começou a bombar nas paradas do mundo inteiro. A ascensão do K-pop. Você por acaso se lembra do hit Gangnam Style, que estourou em 2012 e inclusive teve vários memes e paródias suas por mundo afora? Pois é, muitos não sabiam na época, que até hoje não sabem, que esse hip do Psy é uma música sul-coreana que se encaixa no que consideramos K-pop. Apesar de nada usual ao que pensamos hoje do K-pop, grandes boy bands e girl bands, estilosos, jovens e com clipes cinematográficos, essa faixa conquistou resultados nunca antes vistos pela indústria coreana, chegando a recordes mundiais de visualizações no YouTube e atingindo o top 200 da Billboard. Mas quando foi o estouro do K-pop que conhecemos hoje em 2022? Bom, é um pouco difícil dizer. Alguns vão alegar que em 2012 os grupos de K-pop eram bem populares. Outros que em 2013, com a chegada dos grupos como EXO e BTS, já teríamos uma indústria que dita as tendências atuais. Porém, é impossível falar sobre o K-pop atual sem falar sobre a ascensão do BTS. O grupo começou a conquistar um peso nas paradas internacionais com a estreia de seus álbuns Wings em 2016 e com o single Blood, Sweat and Tears, menção honrosa também ao hit Fake Love do álbum Love Yourself, que teve milhões de reproduções e vários remixes, adaptações e covers. Inclusive, esse foi um dos MVs com mais visualizações do grupo. ABC do K-pop. O universo do K-pop tem suas características e até expressões próprias para expressar e designar questões importantes para sua indústria e fãs. MVs, bias, comeback, debut, idol, enfim. Aposto que você já deve ter ouvido ao menos uma dessas expressões em algum lugar. Legado cultural do K-pop. Quem acha que esse fenômeno do K-pop é uma onda como as outras na música pop está grandemente enganado, e vou explicar. O estilo musical faz parte do fenômeno social chamado Hallyu, sendo esta uma onda de produção e divulgação em massa de obras da cultura popular coreana. Ou seja, o fato de produções coreanas estarem fazendo sucesso no Ocidente agora não é puro acaso ou sorte. Segundo um estudo publicado pela G1, o K-pop é responsável por gerar mais de 4,7 bilhões, sendo este sucesso consequência de um investimento de 20 anos do governo da Coreia do Sul em cultura, sendo um dos auges desse movimento o ato feito em 2005, no qual o governo coreano criou um fundo de 1 bilhão voltado ao K-pop. Ainda segundo mesmo esse estudo, 1 a cada 13 turistas citou o BTS como motivo de escolher para visitar a Coreia do Sul. O K-pop chegou para democratizar o acesso à cultura e desmistificar a arte criada fora do Ocidente. E pode apostar que essa onda coreana e oriental não vai ser passageira. Bem, gente, você gostou do artigo? Tem algo a acrescentar ou comentar? Deixa seus comentários. Deixa o seu feedback para a gente também
Tá entendendo? O site da matéria, gente, vai estar na descrição do vídeo. Foi tirado do site Hallyu Brasil. Por favor, não deixe, se você quiser de conhecer mais um pouco, visita lá, tá bom? Nosso muito obrigado. E se você gosta de K-pop, conheça mais. Se não, paciência, minha gente. É isso aí. Até a próxima no Baião Cultural de 2.